A partir de agora, estaremos apresentando o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos. O primeiro tema é sobre Via Sacra. Glória a Deus, irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, quem vos cumprimenta sou eu, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Mais uma vez, vamos apresentar nosso quadro, Desmascarando a Falsa Doutrina. Já que hoje é sexta-feira, para os católicos Semana Santa, para os mais fanáticos foi um mês da Quaresma. E hoje, sexta-feira, para os católicos, sexta-feira da Paixão, é um costume católico. Por que eu estou desmascarando essa falsa doutrina? Eles lá fazem o que querem. Porém, os cristãos não podem comemorar esse tal dia. O que é uma via sacra? É um teatro que eles fingem ser Jesus, o carrasco, enfim, todos os personagens bíblicos estão ali. Eles fazem um tipo de encenação com o Jesus barbudo, que não é o nosso. Um Jesus que todo ano está na cruz, que não é o nosso. Porque o nosso Jesus já desceu da cruz do Calvário e ressuscitou. Então, irmãos, por que eu estou desmascarando essa falsa doutrina? É porque tem muito crente comemorando e assistindo esse teatro, essa encenação. Então eu quero chamar a atenção dos pastores, dos irmãos que se dizem crentes, que estão comemorando aí a sexta-feira da Paixão, assistindo esse teatro aí que não é para os crentes. Nosso Jesus já ressuscitou, ele subiu ao céu e lá está. Então esse Jesus que eles crucificam, esse barbudo aí, não é o nosso Jesus não. Aliás, a Bíblia diz que o nosso Jesus era nazareno, e os nazarenos têm o costume de ter a barba feita e o cabelo raspadinho. Então, eu quero chamar a atenção, desmascarando essa falsa doutrina, dizendo para os irmãos e as irmãs não comemorar essa sexta-feira da Paixão, não fazer parte desse teatro, nem assistir essa coisa toda aí, que não é nosso Jesus. Isso é uma idolatria. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Segundo tema, sobre carne vermelha. Mais uma coisa eu quero chamar a atenção para esses dias que as pessoas não comem carne vermelha. Isso é um absurdo. Não podemos proibir os manjares que Deus criou, a não ser que você esteja em jejum total. Então não é pecado também você comer carne vermelha nessa mesma data. Então está desmascarado essa falsa doutrina da Semana Santa, da Sexta-feira da Paixão, que não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com a Bíblia. Amém? Está desmascarado. Terceiro tema, sobre padrinhos. Vamos falar de outra coisa também, já que estamos na mesma linha, desmascarando a falsa doutrina desses costumes pagãos. Vamos falar sobre o costume da madrinha e do padrinho, né? É um costume também católico que não pode ser aplicado ao pessoal aí que serve a Deus de verdade e segue a sã doutrina. Então preste atenção, quando você vai casar, o costume deles lá é que praticamente a pessoa que é a testemunha é o padrinho, a madrinha, você tem que tomar a bênção. Então isso é lá. Aqui na Igreja de Cristo não faremos tal coisa. Então não existe padrinho nem madrinha. Como é que se chama, pastor? Se chama testemunha. Fulano foi testemunha do meu casamento. A irmã foi testemunha do meu casamento. Então não existe madrinha, não existe padrinho, não existe essa coisa toda. Então eu quero chamar a atenção de todos vocês para esse costume aí, ó. Vamos desmascarar essa falsa doutrina. Vamos parar com esse negócio. Irmãos falar, irmão crente dizendo, é minha madrinha de casamento. E coisa feia. Isso não se aplica ao cristianismo genuíno e está desmascarado também essa falsa doutrina. Então quero que você, meu irmão, que você, minha irmã, preste atenção. Falamos aí sobre a via sacra, falamos aí sobre não comer carne vermelha e toda essa coisa toda. Então isso não se aplica a nós os cristãos, que estão trazendo essa coisa toda para dentro da igreja. É uma coisa muito feia, uma coisa que não se aplica. Não tem nem palavras para falar para vocês, mas essas duas coisas está desmascarado essa falsa doutrina.
quarto tema, sobre o uso do véu. O último item é um pouquinho diferente dos dois primeiros assuntos, mas eu acredito ser bom abordar esse tema. É aquela questão da pessoa usar véu. Olha, irmãos, o véu, a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz que o véu é o cabelo. Então não tem necessidade da pessoa usar véu na cabeça. Houve aí umas certas irmãs no suposto arrebatamento que dizem que tinha que usar véu. E eu disse para elas, né, na época, que isso não tinha como ser assim, uma coisa real, porque a Bíblia diz que o cabelo é dado no lugar de véu. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, das irmãs que estão usando véu, as irmãs que estão usando véu, os irmãos que apoiam isso aí. A Bíblia diz que o véu é o cabelo, e o cabelo não deve ser cortado. Se cortar, se arrependa. O que aconteceu com essas irmãs com esse arrebatamento? Vocês sabem, não preciso nem dizer. E o que aconteceu lá? Então eu não posso introduzir uma doutrina antibíblica na minha igreja. Eu tenho que introduzir uma doutrina bíblica real. Porque o arrebatamento, a revelação da doutrina, tem que estar dentro do evangelho, dentro da Bíblia. Então eu quero desmascarar essa falsa doutrina que a pessoa, a mulher, tem que usar um véu na cabeça. Não tem que usar véu nenhum. O véu é o cabelo. Na Bíblia diz também, quando converterem, retirar o vosso véu. E vários versículos bíblicos diz falando isso aí. Então, não existe isso aí. A mulher não precisa usar véu na cabeça. Isso aí é antibíblico. Isso aí é uma doutrina que não é de Deus. E eu, pastor Eduardo Santos, estou desmascarando essa falsa doutrina e eu proíbo os membros da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aliás, as membras, de fazer tal ato. E se isso ocorrer, os pastores são obrigados a chamar elas e cortar a ceia e pôr no banco, porque o véu é o cabelo. Então preste atenção, irmãs, tem eu como homem de Deus, irmãos, olha aí, não tem esse negócio de usar véu não. E eu avisei as tais desse assunto e olha o que deu lá. A fogo de palha já se apagou, ficou só a cinza. Então eu vim de uma igreja, e essa igreja que nós viemos nunca teve esse tal costume no grande homem de Deus, que já se foi, e eu tenho ele como exemplo. E na minha narrativa, para falar com essas tais irmãs, foi dessa forma. Eu disse, Daniel Verg, Unabing, nosso irmão Davi Miranda, estava tudo errado. Então quer dizer que eles pecaram, não exigiu o véu das mulheres. Não tiveram uma explicação plausível, e eu digo para vocês que essa doutrina de usar o pano na cabeça, o véu na cabeça, é uma doutrina que não vem de Deus, e eu, pastor Eduardo Santos, também estou desmascarando essa falsa doutrina. Muito obrigado, até o próximo quadro, Desmascarando a Falsa Doutrina. Eu sou o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Você acabou de ouvir o quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas, com o pastor Eduardo Santos. Na próxima semana estaremos de volta.